Depois da morte do menino levado pela enxurrada em Orlândia, será instalada a grade numa tubulação do Parque da Gruta. A família lamenta que a medida tenha vindo tarde. A polícia investiga as causas da morte. Tem sido difícil superar a dor causada pela morte precoce do pequeno Pablo Lima de Oliveira. A mãe ainda parece não acreditar na ausência do menino, que tinha apenas 10 anos de idade. Tem sido, eu durmo e acordo, porque eu procuro achar uma coisa e não acho. Aí eu estou vivendo, estou seguindo a minha vida, mas não está sendo fácil. Pablo foi arrastado pela enxurrada que atingiu o Parque da Gruta no dia 19 de janeiro. O corpo dele só foi encontrado no dia seguinte. O menino brincava com amigos quando um grande volume de água atingiu a área. A suspeita é que ele tenha sido sugado por essa tubulação aberta. A Polícia Civil já ouviu 13 pessoas. São familiares, funcionários do parque e da prefeitura, além de agentes públicos que atuaram no resgate do garoto. O delegado responsável já tem em mãos o laudo preliminar da perícia, que apontou lesões no corpo do garoto. O laudo que nós dispomos é o laudo que foi feito no local do fato. E ele fez uma primeira análise na criança, logo depois dela ter sido encontrada. E é fato que ela apresentava diversas lesões. Para concluir o inquérito, a polícia ainda aguarda nos próximos dias outros laudos que vão apontar se o menino morreu por traumatismo ou afogamento. Também foi solicitado um exame complementar que vai indicar o trajeto real do corpo. A ideia é dizer, olha, ela chegaria até o local onde ela foi encontrada, passando por um outro trajeto que, não tendo sido sugada pelo sistema de captação de águas. A resposta a essa indagação me parece responder exatamente o que nós buscamos, ou seja, saber se ela foi sugada pelo sistema. Trabalhamos com a ideia de que ela tenha sido sugada pelo sistema de captação, pela tubulação do sistema de captação. No entanto, nós aguardamos que um perito, que fez a análise do local, possa nos responder de maneira categórica. O que a polícia já sabe é que o corpo de Pablo foi localizado a 700 metros da tubulação do parque em linha reta. Mas o trajeto pode ter sido maior entre as galerias, curvas e pedras, chegando a quase 1 quilômetro. O parque segue fechado e deve ser reaberto no dia 2 de fevereiro. O Jornal da Clube mostrou anteriormente que o local não está protegido como deveria. Neste trecho, o alambrado foi arrancado. Não há proteção neste bueiro, que fica a poucos metros da entrada. Este vereador critica a reabertura do parque sem uma vistoria detalhada. É preciso que haja no parque um apanhado em todos os locais que oferecem risco, como, por exemplo, até o parquinho das crianças, que tem brinquedos lá que podem ocasionar algum risco, algum problema de saúde para os usuários. Só depois de 10 dias da morte de Pablo veio a primeira resposta da prefeitura. Essa grade que será instalada na tubulação, que pode ter sugado o garoto. Para a família, a solução veio tarde demais. Deixou acontecer para poder tomar providência, uma coisa que poderia ter sido tomada providência antes de acontecer, porque eu sei que eles viam que ali era um risco, até mesmo para um adulto. Lá tem perigo, não é só lá naquele buraco, a gruta toda tem vários lugares que é perigo para a criança, e lá vive cheio de criança, não tem um guarda. A morte do meu filho, eu vou ver, não vou fazer justiça. Não vai trazer ele, mas eu vou fazer justiça. Rafael Aguiar, de Orlândia, para o Jornal da Clube. A prefeitura informou que o parque foi fechado para uma vistoria completa por engenheiros municipais. Limpeza e ajustes foram realizados para amanhã voltar a ser reaberto ao público. Agora ao vivo, André Costa traz mais informações. André? Puce, lamentável em todos os sentidos a morte dessa criança lá em Orlândia. Ao meu lado está o Tiago Marrara, professor de Direito da USP. Professor, eu começo perguntando para você, diante do que a gente tem acompanhado, a morte dessa criança poderia ter sido evitada? Boa tarde para você. Boa tarde, André. De maneira geral, esse tipo de morte e acidente pode ser evitado pela manutenção dos equipamentos e das áreas públicas. E isso depende muito do trabalho preventivo da municipalidade, da prefeitura. Por que as autoridades, os poderes, sempre esperam uma tragédia acontecer para ir tomar atitude? Bom, na verdade, isso tem acontecido nas cidades brasileiras de maneira geral, Nós vemos em muitas cidades áreas como parques, praças, ruas completamente abandonadas. Isso gera acidentes de trânsito, isso gera mortes como essa. E as autoridades têm esse costume de agir apenas posteriormente, sem fazer a devida prevenção, Então é preciso sempre que haja uma emergência para a autoridade agir.
A gente sabe que o inquérito ainda está em andamento, esse inquérito deve ser finalizado aí nos próximos dias, enfim, o que a família pode fazer? O que a família pode tomar judicialmente diante desse caso? Bom, é preciso, em primeiro lugar, que se espere a conclusão dessa investigação inicial. Posteriormente, há várias medidas possíveis. Em primeiro lugar, a família pode buscar a responsabilização do município, uma responsabilidade do município na esfera civil. Provavelmente isso vai culminar numa indenização. Além disso, nós podemos falar de uma eventual responsabilização de agentes públicos, de servidores que podem ter agido de maneira negligente, podem ter deixado de exercer as medidas de manutenção devidas. E em um caso mais extremo, nós podemos até falar mesmo de medidas criminais. Ou seja, então alguém pode sim responder criminalmente assim que a polícia finalizar esse inquérito? Sim, existe a possibilidade de se responder criminalmente desde que se constate que algum agente público ou que algum indivíduo tenha agido com a intenção, não é, ou ao menos com negligência na manutenção dessa área pública. Além da instalação da grade de proteção, outras adequações estão sendo feitas. A Prefeitura deve tomar alguns cuidados para que o parque seja reaberto aí com total segurança, né, Tiago? Sim, nesse momento é muito importante que a Prefeitura pelo menos faça uma verificação geral de condições de segurança dessa área pública, desse parque, antes da sua reabertura. Sobretudo agora considerando esse volume de chuvas, de água, né, e que pode gerar mais acidentes. Falando realmente desse período de chuva, a atenção tem que ser redobrada aí dos administradores de toda a macro-região, nos parques, enfim, nas praças, porque às vezes inofensivamente uma criança brincando ali numa praça pode ser sugada por uma tubulação. Exatamente. Nós temos dentro da política brasileira de saneamento um setor que cuida especificamente de drenagem de águas, de chuvas, etc. Mas como esses investimentos muitas vezes acabam não aparecendo, eles só aparecem quando há um acidente, o que acontece? Os municípios deixam de investir na drenagem. E isso é a razão maior por todos esses problemas que nós estamos vendo aqui no interior de São Paulo, em Minas Gerais e em muitas cidades brasileiras. Tá certo, Tiago. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto, Puce, aí com as últimas informações. É com você. Ok, André.